Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 24. Seja exaltado o Senhor nesse lugar, amém? Diga ao seu irmão, há um lugar para você. Diga, há um lugar para você em Deus. Amém? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Diga ao seu irmão, há um lugar para você em Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia, há um lugar para você em Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 24. Glória a Deus. Você já disse ao seu irmão, muito bom estarmos aqui hoje adorando ao Senhor. Diga a ele, muito bom estarmos aqui adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é uma oferta que você oferece a Deus. Amém? Aleluia. Salmo de número 24. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe ou contém. O mundo e os que nele habitam. Diga ao seu irmão, você é de Deus. E há um lugar para você em Deus. Amém? Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém. O mundo e todos os que nela habitam. Amém? E sobre as correntes, ou melhor, fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Se assente por um instante. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, nessa noite para você e para mim, ela é uma resposta para aquilo que nós muitas vezes temos questionado, para aquilo que nós muitas vezes temos, de alguma forma, pensado em relação à nossa vida com Deus. Sabe, queridos, é muito importante nós entendermos que uma vez nós nos entregamos a Deus, nos entregamos a Jesus, essa decisão é uma decisão para a vida toda. A Bíblia diz que nós precisamos caminhar e não olhar para trás, nós precisamos caminhar rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação, a salvação que Cristo nos deu na cruz. E a Bíblia diz que nós devemos, para que nós possamos caminhar até o fim, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós fomos chamados para ir até o fim, para caminharmos até a eternidade, para caminharmos até a salvação que Ele nos deu na cruz. Ele não nos chamou para que nós fiquemos pelo caminho. Ele não nos chamou para que nós venhamos, de alguma forma, não completar a corrida, não alcançar o prêmio. Diga ao seu irmão, Ele te chamou para vencer, para ir até o final. Na vida, as pessoas, elas têm muitas dificuldades de caminhar um caminho que elas têm um objetivo, elas mudam muitas vezes. Elas não sabem, muitas vezes, permanecer naquilo que, de fato, elas querem, naquilo que elas buscam. As pessoas têm dúvidas, começa desde a sua adolescência. As dúvidas do que você quer ser, do que você vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida. As dúvidas em relação ao seu futuro. E o ser humano, ele raramente tem um propósito específico definido na sua vida. Geralmente ele fica, principalmente na entrada da sua fase adulta, muito duvidoso quanto ao que ele quer. E nós precisamos entender que uma vez nós recebemos Jesus, nós aceitamos a vida de Deus, a salvação que Ele nos propôs na cruz, nós devemos caminhar até o fim, com um único propósito, com um único objetivo, entrar no reino eterno do Senhor. Nós não podemos mudar, nós não podemos ter variações e sombras de dúvida na nossa vida cristã, porque isso significa fé. A fé é o firme fundamento.
A fé, ela é inabalável. A fé é algo que nos torna fortes em qualquer momento para permanecer em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer adversidade que nós possamos passar na vida sem perder a direção. Você entende isso? Diga ao seu irmão, glória a Deus. Isso é fé. E a fé é que nos sustenta. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz também que nós só chegamos pela graça, pelo favor de Deus, pela ajuda de Deus, por meio da fé. Então sempre haverá uma batalha contra a sua fé. Sempre haverá uma tentativa de dividir a sua vida para que a sua fé não prevaleça. Então eu preciso que você entenda que Deus te chamou para você ir até o fim. Há um lugar que Ele reservou para você caminhar nele. Há um lugar que Ele reservou para que você possa estar sempre seguro. Há um lugar que você vai caminhar até o fim em Deus, um lugar em Deus, um posicionamento seu em Deus, na presença de Deus, que vai te fazer permanecer até o fim. E o Salmo de número 24, assim como o Salmo de número 15, coloca o Salmo 15 lá, ele fala sobre um lugar. O lugar onde Moisés teve um encontro com Deus. O lugar onde, desde os dias, de Jacó lá atrás, Deus já estava falando naquele lugar, um lugar que Deus estava se manifestando. Há um lugar que Deus estava se revelando e um lugar de transformação, um lugar de mudança, um lugar em que nós somos transformados e um lugar de revelação. Um lugar em que nós entendemos o propósito de Deus. Jacó se encontrou com Deus e ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele e ele foi até o fim. Moisés se encontrou com Deus nesse lugar e ele foi até o fim, ele caminhou até o fim. Então há um lugar em Deus para você. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem poderá subir, hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele vai colocar algumas condições. Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. E aí vai alguns outros requisitos: e não usa a sua língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. E vai indo, e vai dando condições que eu preciso ter para habitar nesse lugar. No Salmo 24, coloca lá, nós vemos que quem subirá ao monte do Senhor? Diga assim: o lugar é o monte santo do Senhor. Diga assim: o lugar é o lugar da presença, o lugar da revelação, em que eu tenho entendimento espiritual. Esse lugar é um posicionamento. Quando eu falo de lugar, eu não estou falando de um lugar físico. Eu estou falando de um posicionamento, um lugar que você tem que estar, um posicionamento que você tem que ter. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então o Monte Santo do Senhor é o lugar que Deus tem para você. Mas que lugar é esse? Ele foi revelado a Moisés. Ele foi revelado quando Moisés estava sem propósito. Quando Moisés estava errante, porque Moisés não sabia mais o que fazer. Moisés, ele havia matado um egípcio, havia fugido para as terras lá onde ele encontrou, Jetro, e se casou com Zípora, sua filha, e 40 anos ficou lá, tentando descobrir o que eu vou fazer da minha vida, o que é que eu tenho que fazer nessa terra, qual é o propósito da minha existência. E nesse lugar Moisés teve um encontro com Deus. Moisés teve um encontro no monte em que nós encontramos na Bíblia como Horebe em hebraico, mas em grego é o Monte Sinai, o mesmo lugar, aonde a sarça ardia e não se consumia, aonde Deus se revelou a ele, aonde Deus falou com ele, e aonde Deus deu a ele também toda a revelação, o direcionamento, o entendimento espiritual, para que ele pudesse caminhar durante toda a sua existência na terra. Esse lugar, o Monte Santo do Senhor, esse lugar, o lugar do encontro, o lugar da presença, o lugar da revelação, o lugar da transformação, é o lugar que eu devo permanecer. É interessante nós entendermos que Jesus, diga assim ao seu irmão, Jesus todos os dias, subia ao monte para orar. O Monte Santo do Senhor é um posicionamento onde eu vou estar diante de Deus. É um posicionamento onde eu vou estar na dependência de ouvir a voz de Deus, de receber direcionamento de Deus. Eu não posso caminhar até o fim se eu não depender dele, porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Ele disse, vocês não podem chegar sem mim.
Vocês não podem permanecer sem mim. Vocês não podem alcançar o propósito sem mim. Esse lugar é o lugar da dependência de Deus. Esse lugar é um posicionamento que eu tenho que ter como cristão. Eu tenho que ouvir Deus. Eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que receber direção de Deus. Eu tenho que receber de Deus a revelação, o entendimento espiritual. Eu preciso estar nessa relação diária. Esse lugar é um relacionamento. Esse lugar é uma separação, é um lugar de santidade. Sabe por quê? Porque Moisés, quando ele foi ter esse encontro com Deus, Deus também queria que o povo tivesse esse encontro. Abra a sua Bíblia comigo, ou melhor, coloque para mim lá para que você olhe comigo aqui em Êxodo 19. E nós vamos ver o que aconteceu. O primeiro relato específico sobre este lugar. Olha o que aconteceu em Êxodo 19. Êxodo 19, nós vamos ler do versículo 3 em diante. A Bíblia diz que então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Diga glória a Deus. O mesmo lugar que ele se encontrou lá no início, no começo da sua vida cristã, do seu chamado. Então, ele subiu novamente. Diga assim, ele subia toda vez que precisava de direção. Diga, ele subia em todo o tempo, porque ele precisava de orientação de Deus. Amém? Eu não posso seguir a Deus sem depender dEle. Eu não posso permanecer sem a graça dEle, sem a ajuda dEle, sem a direção dEle. Eu não posso. Nenhum de nós, por melhor que sejamos, nós podemos permanecer em Deus sem a ajuda dEle. Amém? Você está entendendo? Então diga ao seu irmão, você é dependente de Deus. Ele sobe ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Vamos lá, vamos passando, rápido. E vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, como vos resgatei, carreguei sobre asas de águia e vos trouxe para mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Diga, seu irmão, Deus nos chamou como novo Israel a ser uma geração santa, um reino sacerdotal. Coloca lá apenas numa parte aqui, coloca lá 1 Pedro 2,9, rapidamente, para você ver que essa é uma palavra para nós. A Bíblia diz que nós somos o novo Israel de Deus. Pedro, ele diz assim, o pastor Pedro, aquele que foi chamado por Deus em 1 Pedro 2,9, ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Diga ao seu irmão, você é. Diga assim, geração eleita. Diga sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou, nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa não é a mesma palavra que Deus disse a Israel? Sim ou não? Então volta lá para Êxodo 19 novamente, nesse versículo. Amém? Para que você entenda que Deus nos deu esse mesmo chamado como igreja. Deus nos deu esse mesmo chamado como novo Israel de Deus. E a Bíblia diz, lá em Êxodo 19, versículo de número... Glória a Deus, nós vamos fazer um treinamento, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque lá em Êxodo 19 nós temos... E eu vou abrir minha Bíblia, amém? Glória a Deus. É onde nós paramos. Às 19 nós paramos nós paramos exatamente onde diz que o povo era escolhido para ser nação santa, sacerdócio real. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui que eu vou acompanhar com vocês. Amém? Êxodo 19. A Bíblia diz assim, então ele chamou o povo de Israel e disse que vocês foram escolhidos para ser a nação, para ser o povo escolhido, o povo eleito. E então a Bíblia diz no versículo de número 5, glória a Deus. Agora, pois diligentemente te ouvides a minha voz, sereis minha propriedade particular, como Deus falou ali em 1 Pedro, em 1 Pedro 2,9, e o versículo de número 6, vós me sereis
reino de sacerdócio, nação santa. São essas as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então veio Moisés e chamou os anciões e o povo, e expôs diante do povo as palavras do Senhor que havia ordenado, versículo 7. Versículo 8, então o povo respondeu a uma só voz ao Senhor. O povo respondeu ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor então a Moisés: eis que virei numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras ao povo do Senhor. Versículo 10, e disse o Senhor então a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos, porque ao terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O monte do Senhor, o monte Sinai, o Senhor descerá à vista de todo o povo. Assim como Deus desceu e falou com Moisés, Deus queria descer e falar com o povo. Diga ao seu irmão: Deus quer falar com você. Deus não quer falar apenas com o pastor. Deus não quer falar apenas com o sacerdote. Deus quer falar com você. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que essa relação, esse lugar não é um lugar exclusivo de alguém. Esse lugar não é um lugar exclusivo de Moisés. Deus está dizendo assim: eu vou descer e eu vou falar com o povo. Assim como eu falei com Moisés, eu vou falar com vocês. Esse era o propósito de Deus. Não estabelecer um líder exclusivo, mas estabelecer um povo dele, uma nação dele, um reino dele. E eu e você sabemos que hoje nós vivemos um evangelho onde os líderes apenas parece que têm a revelação, parece que têm o entendimento, parece que têm a relação com Deus, e o povo muitas vezes não desfruta dessa relação, não sobe a esse lugar. Esse lugar que Deus tem para você, há um lugar em Deus para você, não é para o pastor, não é para o líder, é para cada um de nós. Eu preciso que você entenda isso, o propósito de Deus sempre foi esse. Jesus veio e o véu se rasgou de alto a baixo, e não havia mais separação agora, não era apenas o sacerdote, porque Deus chamou o seu povo, a sua igreja, para ser uma nação sacerdotal. Eu preciso que você entenda a sua responsabilidade de estar neste lugar, de subir ao monte. Fala para o seu irmão: você precisa subir ao monte. Fala: Deus quer se revelar a você, Deus quer falar com você. Você está me entendendo? A conversão verdadeira e genuína não é aquela em que o pastor, o líder, convence você que você precisa servir a Jesus, que você precisa seguir a Deus. A conversão genuína e verdadeira é aquela que o Espírito Santo fala dentro de você, que Deus fala com você e diz assim: você não será mais o mesmo, a sua vida não será mais a mesma, eu vou mudar a sua história. Aonde Deus fala com você e Deus te chama: vem que eu vou te transformar, vem que eu vou mudar a sua história, vem que eu vou mudar a sua vida. Essa é a conversão verdadeira. Porque muitos estão na igreja porque ouviu a eloquência, o convencimento, ou talvez, vamos dizer assim, a persuasão de alguém apenas, mas não teve uma experiência com Deus. Se você tiver uma experiência com Deus, você nunca vai deixar Jesus. Você está entendendo? Diga assim: aquele que sobe ao monte, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que recebe a revelação de Deus, fala assim: ele não pode mais ser tirado. Diga assim: ele não pode mais ser removido desse lugar. Amém? Nada e ninguém pode tirar ele desse lugar, a não ser ele mesmo, a não ser a sua própria decisão. Mas ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Amém? Ninguém pode te alcançar se você está na presença de Deus. Nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, nada na vida pode te tirar desse lugar. Porque esse lugar é o lugar da sua segurança. É o esconderijo do Altíssimo, aonde você habita a sombra do Onipotente, aonde você diz ao Senhor: tu és o meu Deus, amém, a minha fortaleza, e em ti confio. Aonde você diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, e eu não serei atingido. Amém? Esse é o lugar. Esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Há um lugar para você em Deus. Você precisa subir a esse monte. Você precisa entender que Deus está querendo Ele transformar, falar com você, se revelar a você.
E você precisa aceitar essa proposta de Deus. Sabe, quando Deus chamou Moisés, Deus falou: Moisés, sobe e fica lá. Amém? Sobe, e por isso que o povo se perdeu. Porque Moisés já tinha 40 dias e 40 noites que tinha sumido. Eles falaram assim: Moisés sumiu, agora lascou. Fala para o seu irmão: é isso que acontece quando estão, diga assim, diga ao seu irmão, é isso que acontece quando estão firmes no homem. Fala assim: quando estão dependentes do homem. Mas Deus tinha falado: eu quero descer e falar com vocês. Eu quero me revelar a vocês. Eu descerei do Monte Sinai e falarei com vocês. Fala para o seu irmão: sabe o que o povo disse? Nós lemos até o versículo 10 do capítulo 19. Agora veja aí, Deus fala com Moisés, dá os 10 mandamentos no capítulo 20. No versículo de número 18, 20 e 18 de Êxodo. Coloque ali, 20 e 18 de Êxodo. Você vai entender o que aconteceu. Por que Israel se perdeu? Diga ao seu irmão: por que Israel se perdeu? Fala assim: porque Israel rejeitou esse lugar. Amém? Fala para o seu irmão: ficou com medo, tremeu na base, se acovardou. Tem gente que tem tanta coragem: o que eu faço é acontecer, mas não tem coragem de se entregar a Deus. Quer subir na presença de Deus? Não, é perigoso. Vai que eu morro. Mas você vai morrer longe de Deus. Amém? Mas olha o que aconteceu. O que aconteceu nesse lugar? Aconteceu o seguinte: a Bíblia diz que ao amanhecer do terceiro dia, versículo 16 ainda, do capítulo 19, perdão, versículo 16, houve o quê? Versículo 16 do capítulo 19, antes do 20 e 18. Houve o quê? Houve ao amanhecer do terceiro dia. Lembra o terceiro dia? Vocês se consagrem no primeiro, segundo dia, porque ao terceiro dia eu vou aparecer para vocês. Eu vou descer, eu vou falar com vocês. Eu vou falar com o povo, eu vou descer do Sinai. Fala para o seu irmão: não é só com Moisés, não. É com todo o povo. Amém? Fala para o seu irmão: Deus não fala só com o pastor, não. Deus quer falar comigo. Ele quer mudar a minha vida. Agora, se Deus estiver falando com você contra a palavra, contra a direção, contra a submissão, não é Deus, é o Satanás. Se Deus estiver falando com você: olha, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se submeter, você precisa ser uma pessoa mais humilde, você precisa de transformação, aí é Deus. Mas quando você começa a dizer assim: não, eu sei mais que o pastor, Deus falou comigo, você está endiabrado, endemoniado. É o Satanás que está falando: ah, pastor, mas é. Por quê? Porque ele entrou em Pedro. Pedro estava andando com Jesus. Você é melhor que Pedro? Pedro de repente falou assim para Jesus: não, Jesus, que isso? Você está doido, Jesus. Eu não vou deixar o senhor morrer. Se vier aqui, eu corto a espada na espada. Eu não vou deixar, eu vou dar minha vida por ti. Olha que cara bacana. Gente boa pra caramba. Jesus falou para ele assim, virou para ele: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Nossa, mas Pedro, meu Deus, o que está acontecendo? Sou eu? É você, Satanás. Não, mas Satanás falou na boca de Pedro. Por quê? Porque aquela não era a proposta de Deus. Jesus veio para morrer na cruz. Ele veio para dar a vida por nós. E Pedro está falando: não vou deixar não. Você está entendendo? Contrariou a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então não era Deus falando. Parecia que era, né? Pedro é uma gente boa demais. O cara é fiel mesmo. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Aí ele: eu? É você, Satanás. Mas da onde? Eu? É, na sua boca. Foi o que aconteceu. E aqui, o que o povo fez? O que o povo fez? Olha só, irmãos, é importante nós entendermos isso. Versículo 16 do capítulo 19. Aconteceu que no terceiro dia houve trovões, diga assim, trovões, relâmpago, uma nuvem espessa, diga assim, uma nuvem espessa, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial ficou com medo. Aí o que acontecia? Foi aumentando o barulho da trombeta, foi aumentando o terremoto, a fumaça foi aumentando, virou uma desgrama. O monte começou a fumegar, começou a dar terremoto, começou a vir um barulho de buzina, trovão. E a Bíblia diz que Deus falava e Moisés falava, Deus respondia no trovão e relâmpago. E o povo falou: estou fora. Estou fora. Não, isso eu não quero não. Eu pensei que eu queria uma relação com Deus. Isso aí eu vou morrer desse jeito aí. Tem terremoto,
tem uma buzina alta demais, uma trombeta, tem barulho que não acaba mais, fumaça, está pegando fogo, tá... Não vou não, vou ser torrado. E Deus fala para Moisés, fala para o povo, só ficar nos limites, porque eles não vão morrer. Se eles passarem do limite, eles vão morrer. Mas tem um lugar para eles. Tem um lugar para eles em mim. E o povo falou o que no versículo 18 do capítulo 20? Olha só. Todavia, versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões. Vendo o povo, está aqui, é melhor para mim. Os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, né, a trombeta de Deus e a montanha fumegando, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Continua. Rogaram a Moisés, fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Continua. Moisés encorajou o povo, calma gente, tenha fé, amém? Tenha coragem, dizendo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que seu temor esteja entre vós, e não pequeis. Fala para você, mas é só um susto, para você ficar esperto. Amém? O relâmpago cai assim, o trovão cai, bum, e o relâmpago cai do lado. Meu Deus, esse foi por pouco. Diga ao seu irmão, Deus é demais. Amém? Deus estava dando um susto no povo, você acredita? Calma, isso aí é só para vocês ficarem espertos, para que vocês tenham temor de mim. Entendeu? Eu vou dar uma tremida no monte, vou soltar uns relâmpagos, uma fumaça, vou dar um terremoto, soltar uns relâmpagos perto do seu pé, para você não pecar. Amém? Amém? Era isso. É para que o povo tivesse temor. Para que o povo, não era medo, era temor. Entender que Deus é grande, que Deus tem o poder e que nós não podemos afrontar a Deus. Amém? E aí continua, o próximo versículo. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. E a Bíblia fala que Moisés subiu e sumiu. No meio daquele confusão toda de relâmpago, trovão, Moisés foi subindo, e o trovão, o relâmpago, e a desgrama toda acontecendo, o negócio tudo, a fumaça, o terremoto, Moisés sumiu. Quando Moisés volta, depois de 40 dias, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem acertar, eu dou uma bala depois. Hã? O povo tinha feito o bezerro de ouro. É uma maravilha. Você entende? Porque eles falaram, Moisés, o servo do Senhor sumiu. Acabou. Vamos procurar um Deus para nós que ele sumiu. Ele foi com o Deus dele e sumiu. Vamos procurar um Deus para nós. Mas o povo rejeitou o lugar. Fala para o seu irmão, há um lugar para você em Deus. Fala, não seja covarde. Fala assim, o cara para ser crente tem que ter coragem. Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Amém? Sabe, o cara para poder servir a Deus tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser pessoa de opinião, tem que ser pessoa determinada, decidida. Isso não é para gente covarde, não é para gente indecisa. Eu não sei o que eu quero. Você não quer viver eternamente? Ah, eu quero. Ué, mas então... Ah, não, eu não sei. Ah, então, vai procurar saber. Porque se você quer só essa vida, se você quer só essa passagem por aqui, e você não quer a vida que Deus tem para você, a eternidade, eu tenho uma notícia para te dar. Aquele que vem a mim, ele não lança fora. Mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Você vai para qualquer lugar, para outro lugar. Se você não for para onde Deus te chamou, você vai para outro lugar. Porque há só dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou melhor, o lago de fogo e enxofre. Porque o inferno é um estado, segundo a Bíblia. É um estado de tormento. O inferno, tem gente que fala que o inferno é aqui. É parcialmente verdadeiro. O inferno começa aqui, assim também como o céu começa aqui. Você se torna cidadão do céu aqui na terra e começa a desfrutar das coisas de Deus. E você também pode começar a desfrutar da condenação aqui na terra. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de tormento, de condenação, de prisões?
estão vivendo debaixo de total escravidão do pecado, escravidão, sabe, do mundo, escravidão das trevas, está preso. E se continuar assim, vai ao inferno. Porque Jesus morreu para te livrar, te libertar dessas correntes, dessas amarras. E você precisa aceitar isso. O pecado te conduz à morte física e eterna. Então, para algum lugar você vai. Mas há um lugar para você em Deus. Diga glória a Deus. Esse lugar é o lugar onde você é transformado. É o lugar onde você recebe a revelação, o entendimento espiritual. É o lugar onde você se encontra com Deus. É esse lugar, é o Monte Santo. Você não pode, como Israel, rejeitar a presença de Deus por medo. Você está me entendendo? Diga amém. O que eu quero que você entenda é que você precisa aceitar essa relação direta com Deus. Aceitar a relação direta com Deus. Você precisa começar a falar com Deus. Você precisa começar a falar com Deus. A dizer, Deus, eu entendo. Deus, eu quero uma vida nova. Deus, eu quero uma transformação para a minha vida. Deus, eu quero a salvação que vem de Cristo Jesus na cruz. Eu quero viver a vida nova que o Senhor tem para mim. Você precisa dizer isso. Você precisa dizer, Deus, eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar daquilo. Eu quero ser o que o Senhor me chamou para ser. Eu quero viver o teu propósito aqui na terra. Você precisa aceitar essa relação. E esse é o meu desafio para você nessa noite. Esse é o meu desafio para você nessa noite. Você começar essa relação direta. Você não ter medo do terremoto, do trovão, dos relâmpagos. Você saiba que Deus, Ele não quer te matar. Deus quer é que você tenha temor. Que você pense 10 vezes antes de pecar, porque você não tem temor. Então você vive de qualquer forma. E está indo para o inferno. Para a condenação eterna. Então é tempo de nós entendermos isso. Há um chamado de Deus para você e para mim. Eu preciso aceitar essa relação direta. Diga ao seu irmão, como é essa relação direta? A primeira coisa para que eu tenha essa relação direta é separar-me. Diga assim, separar-me. Diga assim, ser santo. Santo quer dizer kadosh, que quer dizer separado. Amém? Separado. Um povo separado para o Senhor. Um povo santo. Eu vou me separar do quê? Se separa do pecado. Amém? Se separa do pecado, se separa do mundo, se separa das trevas. Você precisa renunciar a estas coisas. É assim que começa essa relação direta. Porque se você fala com Deus, mas você continua vivendo de qualquer jeito, você continua no pecado, sabe o que Deus fala para você? Deus olha para você e diz, ué, você quer se relacionar comigo e acha que eu vou aceitar essa relação de adultério? De prostituição? Porque ou você me tem a mim, ou você tem o mundo. Ou você tem a minha presença, ou você tem o pecado. Eu não posso habitar junto com o pecado. Então fica nessa relação. Onde você pensa que tem Deus, aonde você pensa que tem uma relação direta com Deus, mas você ainda não decidiu. Você está me entendendo? Fala para o seu irmão, decida. Escolha o Senhor. Escolha a relação com Ele. Num avivamento que aconteceu no livro de Esdras, o povo estava cativo 70 anos, porque o povo desobedeceu, ficou escravo 70 anos. Aí Deus traz o povo de volta para Jerusalém, para restaurar a cidade, restaurar a vida deles. Aí o povo, cada um está preocupado em reconstruir sua casa. Cada um está preocupado em cuidar da sua vida. E o profeta Ageu e Zacarias começa a profetizar e falar para eles, olha, vocês precisam voltar-se para o Senhor. Porque vocês ficaram escravos, porque vocês se esqueceram do Senhor. E aí a Bíblia diz que, então, depois que tudo acontece, o muro é reconstruído por Neemias. E nós tivemos o 24 horas sobre isso. Então há a reconstrução do templo. E então há uma restauração da relação. E essa restauração da relação passa por uma separação no livro de Esdras.
O povo precisa voltar a ser santo. Então eles despedem suas esposas que eles casaram com outros povos que adoravam outros deuses. Eles separam de filhos e esposas, abandonam tudo o que tinha contaminado eles. E eles choram muito. Há muito choro de arrependimento. E lá está escrito: a alegria do Senhor é a vossa força. Vocês têm que se alegrar, não chorem. Se alegrem, porque Deus está dando uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Amém? O que Deus está fazendo? Deus está nos chamando para um novo tempo, para uma nova vida, para uma nova história. Amém? Deus está te chamando para isso. É por isso que Deus está dizendo: há um lugar para você em mim. Há um monte santo para você subir. Amém? Há um monte santo para você subir. Há um lugar onde eu vou me revelar a você. Mas diga ao seu irmão: há também uma condição. Quem subirá ao monte? Quem? Quem vai poder permanecer lá? Diga ao seu irmão: não é só para subir, é para permanecer. Fala assim: você precisa permanecer nesse lugar. Amém? Para você permanecer, a permanência fala daquilo que representava o tabernáculo. O fogo representava a presença de Deus. O fogo no monte. A sarça queimava o fogo e não se consumia. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Deus é como fogo. O Espírito Santo é como fogo. Amém? O povo teve medo. Mas o fogo é para purificar. Diga assim: o fogo é para purificar. Amém? Então, o que acontece? Lá no Levíticos 6,13 diz que no tabernáculo o fogo ardia continuamente no altar e não se consumia, e não parava. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso o tempo todo, dia e noite, noite e dia, porque representava a presença de Deus. Você está entendendo? Então, o que é esse lugar? É a presença de Deus. Eu posso dia e noite e dia, eu posso andar com Ele, eu posso dormir com Ele, eu posso levantar com Ele. Lá no Moçambique a gente cantava essa música: andar com Jesus é bom, vou andar com Ele, vou deitar com Ele, levantar com Ele, vou dormir com Ele, levantar com Ele, vou andar com Ele, vou deitar com Ele, dormir com Ele e levantar com Ele. Diga ao seu irmão: dia e noite, noite e dia. Diga: esse lugar é o lugar que Deus tem para você. Amém? Aí o que Deus faz para cumprir essa palavra? Jesus fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E toda obra de transformação, todo o convencimento, a mudança de entendimento, a mudança de mente, vem pelo Espírito Santo. Essa presença que Deus coloca em você e em mim quando você recebe Jesus, quando eu recebo Jesus. O Espírito Santo, para que dia e noite, noite e dia, Ele esteja em nós, conosco. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Você entende? Diga glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: agora sim. Agora eu posso estar nessa condição. A condição, primeira decisão, diga ao seu irmão: a decisão. Subir ao monte, ficar lá. Diga: a condição, só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Qual é a condição? Diga ao seu irmão: duas. No Salmo 24. Amém? Duas condições que o Espírito Santo precisa ajudar você. E você precisa permitir que Ele te ajude a ter. Amém? Senão você não consegue permanecer neste lugar. É com a ajuda dEle. Amém? Sem Ele nós nada podemos fazer. É isso que nós começamos a falar aqui.
Então, não se trata de eu ser melhor que você ser melhor que eu. Ambos, eu e você, precisamos da mesma coisa. Precisamos dele. Precisamos da graça dele. Precisamos da ajuda dele. Eu dependo dele. Eu não sou melhor que você em nada. Você está me entendendo? Diga amém. Por isso, a ideia não é o pastor. A ideia não é o líder. A ideia não é Moisés. A ideia é o povo. Deus quer falar com o povo. Você está entendendo? A ideia é essa. Deus quer falar com você. Vira para o seu irmão. Deus quer falar com você. Deus quer entrar de forma poderosa na sua vida. Deus quer trazer revelação para você. Diga assim, Deus quer trazer transformação. Deus quer trazer santidade. Separação. Amém? Erga a sua mão e diga assim, amém, pastor. Amém. Diga, eu estou entendendo. Então essa condição, a decisão é sua. Mas a condição ele te dá. Diga assim, ele me dá a condição. Aí sim, hein? Fala para o seu irmão, aí sim, hein? Agora eu vou. Amém? Amém? Porque eu estou quebrado, não dá para mim não, amém? Fala para o seu irmão assim, para mim não dá não. Mas já que ele me dá a condição, então aí eu vou, né? Não é verdade? Glória a Deus, amém? Então, estamos dentro. Porque essa condição são duas coisas. E eu preciso que você entenda claramente. Porque essas coisas são transformações que estão acontecendo na sua vida. A primeira que você precisa entender é uma condição de permanecer. Diga assim, a sua decisão é subir ao monte. Mas você não consegue permanecer sozinho. Diga assim, ele te dá a condição de permanecer. Esse permanecer tem a ver com esse fogo contínuo, tem a ver com essa relação contínua. Essa relação contínua, pelo Espírito Santo, ela representa a adoração. O fogo representa a adoração. A adoração, ela é uma condição que Deus te ajuda a permanecer. O adorador é o alvo, foco principal do Salmo 24, Salmo 15. O adorador é aquele que permanece. Eu preciso que você entenda que a adoração era algo muito presente na vida do povo de Israel. Todos os dias eles tinham que se curvar a Deus. Todos os dias eles tinham que adorar ao Senhor. Ao levantar, ao deitar, eles tinham que se render a Deus. Israel até hoje, aguardando o Messias, continua reverenciando a presença de Yahvé, adorando a Ele. Essa adoração é o que Deus te chamou para fazer como forma de permanecer. Você precisa todos os dias adorar a Deus. É reconhecer quem Ele é. Adorar é reconhecer a sua grandeza, o seu poder. É você dizer, Deus, eu estou vivo por tua causa. Tu és o ar que eu respiro. Tu és a fonte de vida. Tu és a fonte de todas as coisas. Sem ti eu nada posso fazer. Tu és o dono da vida. Tu és o dono do meu coração. Eu entrego o meu coração a ti. E aí nós estamos estudando na escola profética sobre Davi. E a gente pensar que Davi transformou a sua adoração em cântico. E assim ele escreveu mais de 74 salmos. Mais da metade dos salmos ele escreveu. Muitos são sem autoria, mas muitos atribuem a Davi. E Davi, ele era um adorador. Porque adoração significa canção. Amém? Amém? Significa cantar. Quando você vê as orações em forma de cântico do judeu, é uma adoração. Amém? Práticas que nós não temos. Amém? Fala para o seu irmão, o louvor, todo tempo, todo dia, não cantar por cantar, mas cantar, diga assim, cantar por inspiração. Fala assim, cantar dizendo a Deus quem Ele é. Amém?
todos os dias, a sua oração, o seu louvor, a sua dedicação a Deus, representa isso. Amém? A adoração. Representa a adoração. Eu preciso que você entenda que Satanás também quer ocupar um lugar na vida das pessoas. Por isso ele coloca uma das coisas mais poderosas que tem, que corrobora uma verdadeira adoração, é a música. A música, ela tem um poder sobrenatural. A adoração, quando nós estudamos sobre a adoração e vemos a relação da música, por que Davi cantava? Quando nós vemos as notas musicais, quando nós vemos o que representa a eternidade, o infinito, representa algo celestial. A Bíblia diz que os anjos adoram e eles cantam dia e noite diante do Senhor e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos cantam, adoram. Então Satanás usa a música para também prender as pessoas. Você entende? Há uma relação muito forte. A adoração, nós adoramos aqui 24 horas, todo último sábado do mês. E nós cantamos, e cantamos, e cantamos, e cantamos. Mas muitos não sabem por que nós cantamos e cantamos. Porque no céu é assim. Amém? Porque há uma canção contínua. Muitos que visitaram o paraíso na sua experiência pós-morte, na sua experiência, de quase morte, como muitos falam, dos pós-morte, que foram, eles relatam isso. Eles relatam a canção, eles relatam a música. Eles relatam o que existe diante do trono de Deus. Então, para você adorar, para você estar diante dele permanentemente, você entende que ele te dá essa condição. Ele te dá essa condição para você estar diante dele. Sabe, Moisés, ele decide todos os dias buscar a Deus. Jesus decide todos os dias subir ao monte. Mas e aí? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter tempo para adorar? Em todo tempo. É andando, é trabalhando, é em casa, em qualquer lugar. Você precisa se conectar a ele. E você precisa reconhecer quem ele é, a grandeza dele, se prostrar diante dele. O pastor José revelou esses tempos atrás que ele tem uma forma particular de adorar, que é através do assovio, que isso conecta ele, Aí eu descobri por que o Samuel assovia tanto também. Ele descobriu, É uma canção não falada. E relata um homem que ficou louco, literalmente, um homem que perdeu totalmente as suas faculdades mentais e ele não voltava mais, ficou louco. E nada podia fazê-lo voltar. E ele não podia ouvir um som de uma música que ele ficava mais perturbado. E aí me lembrou Saul. E a experiência que a pastora Valéria ela foi nesse lugar, onde esse homem havia ficado louco, um homem que havia perdido totalmente as suas faculdades mentais. E Deus deu uma direção, e ela começou a sussurrar um cântico. E ela começou a sussurrar o cântico, como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira, quero ficar aos teus pés. E ela Esse homem saiu daquele estado de loucura depois de meses e ele voltou ao normal e hoje ele é um pastor. Ele estava num lugar onde ele estava vivendo uma perturbação terrível. Ele estava doido, ficou louco há muitos meses e não voltava mais, internado. E aquele sussurrar, ele disse que entrou na alma dele, no profundo do espírito dele, e trouxe ele de volta. Glória a Deus. Amém?
Você precisa entender o que é a presença de Deus. O lugar onde Deus quer que você esteja. O Monte Santo. Amém? O lugar da adoração. O Monte Santo é o lugar da adoração. É o lugar onde você não precisa de palavras. Você está entendendo? Amém? Porque você não sabe falar para Deus o que você quer às vezes. E a Bíblia diz isso. Você não sabe colocar em palavras. Mas você pode expressar através da sua adoração. Então há um lugar em Deus para você. Há um lugar em que a sua vida vai ser transformada. Eu não sei o que aconteceu com Moisés, mas você sabe que ele foi lançado no rio, ainda criança. Sua mãe lançou ele no rio Nilo. Ele ficou 40 anos na casa de Faraó. Nós não vemos o pai de Moisés. Nós vemos apenas a mãe de Moisés. Moisés é um homem cheio de traumas, cheio de dificuldades, de conflitos, de tormentos. Porque ele vê e descobre que o seu povo é o povo escravizado. Então ele vai e mata o egípcio. Ele se revolta, ele fala, não é possível. Porque o egípcio está castigando um hebreu de forma injusta, e Moisés foge e sai errante pelo deserto e se encontra lá nas terras de Jetro. Mas, passados anos, Moisés sobe ao monte para buscar uma ovelha. E ele vê a chama da sarça ardendo. E lá no monte, no lugar santo, no lugar da presença, ele se encontra com Deus. Amém? E ele descobre o propósito para a vida dele, que é libertar o povo de Israel do Egito. Eu não sei se você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o que aconteceu na sua infância, quais foram os seus traumas, as suas dificuldades, quais foram as histórias da sua vida, quais foram os cuidados que você teve. Eu não sei quem foi o pai de Moisés, o que aconteceu. Eu sei que a mãe dele lançou ele fora para ele não morrer. Eu não sei quais eram as dificuldades que Moisés tinha por não ser criado, não ser cuidado pela sua família. Mas, quando Moisés tem um encontro com Deus lá no monte, no lugar santo, no lugar da presença, Moisés descobre o propósito da vida dele. É nesse lugar que você vai descobrir o propósito da sua vida. É nesse lugar que você vai ver que Deus é poderoso para curar, para restaurar. Deus devolve tudo para Moisés. Deus dá uma família a Moisés. Deus dá um propósito a Moisés. A sua vida tem um propósito. E Ele te dá a condição para você subir e permanecer lá. Mas existe uma segunda condição. Diga ao seu irmão, que é sua. Diga, é sua. E a Bíblia diz que Ele vai te ajudar nisso, mas é sua. Diga ao seu irmão, seu caráter. Eu não sei qual era o caráter de Moisés. Jacó era um enganador. Nós já sabemos. Jacó, ele falava assim, ó, é o seguinte, eu quero e eu vou conseguir. Amém? De qualquer jeito. E ele era um usurpador, um enganador. Mas Deus muda também o caráter de Jacó, porque Jacó tem algo bom no coração dele. Ele entende, ele compreende a importância da bênção espiritual. Ele compreende a importância de Deus. E mesmo enganando seu irmão, ele está buscando algo. Ele quer algo para a vida dele. Ele quer ser abençoado, ele quer alcançar o propósito da vida dele. E Deus revela o propósito da vida dele. Também quando Jacó tem um encontro com Deus. Quando Jacó, ele sobe ao monte. E a Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então há um lugar onde o seu nome é mudado, onde a sua história é mudada, onde passa a existir um propósito para a sua vida. Onde você descobre quem você é em Deus. E o que Deus quer fazer através de você. Deus te chama, mas Jacó, ele tinha um problema que ele precisa ser mudado no seu caráter. Então aqui a condição é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse vai permanecer. É preciso uma transformação. Ele te ajuda, mas é preciso você decidir. É preciso você decidir ser diferente.
Jacó decidiu não ser mais o mesmo. Amém? Eu não vou ser mais o mesmo. Diga assim, eu não vou ser mais o mesmo. Diga assim, eu vou limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. Mãos limpas e coração puro fala de integridade. Amém? E ele no Salmo, ele dá o contraponto disso. Ele fala que aquele que não, ele é limpo de mãos e puro de coração, e ele não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura enganosamente. Este obterá a bênção do Senhor. Diga ao seu irmão, o contrário de integridade é falsidade. O falso é aquele que não é inteiro. Amém? É aquele que não é inteiro. É aquele que não é pleno, é aquele que não é verdadeiro, é aquele que não é completo. Você fala assim, isso é quase, é denorex. Crente denorex. Amém? Então, é que os mais velhos não sabem o que é denorex, né, Eduardo? Os mais novos, né? Não sabem. Eu falo, mas não sabem o que é denorex. Será que eles sabem? Então, não sabe não, né, Metinho? Eles não vão saber, não. O crente não pode ser denorex. Entendeu? Não, né? Ele não pode parecer que é, mas não é. Né? Qual que era a frase do denorex, Metinho? Então, não pode ser falso, não pode parecer que é e não é. Então, eu preciso que você entenda, o crente, ele tem que ser íntegro, ele vai permanecer se ele for verdadeiro. O crente falso não vai permanecer. Esse não vai permanecer. Você entende? Por que que muitas pessoas não permanecem? Porque elas não estão inteiras diante de Deus. Elas estão pela metade. Elas não estão íntegras. Eu preciso que você entenda que o crente precisa ser alguém verdadeiro. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Ele precisa ser alguém íntegro. Alguém que se apresenta por inteiro. Alguém que se comporta de forma verdadeira. Ele não pode ser um falso crente. Então, porque senão ele não obterá a bênção do Senhor. Se ele for alguém falso, ele não obterá a bênção do Senhor. Muitas pessoas não entendem que Deus é um Deus que ele não se deixa enganar. Você não pode ser diante de Deus alguém falso. Você não vai enganar a Deus. Então, a minha vida, ela vai ser transformada, ela vai ser mudada se eu for verdadeiro. Eu preciso dizer a Deus o que eu penso, o que eu preciso, o que precisa ser mudado em mim. Eu não posso esconder nada de Deus. Eu tenho que dizer para Deus quem eu sou, mas Deus não sabe, mas eu preciso confessar a Ele. Eu preciso ter uma mudança no meu caráter, porque essa falsidade é uma falha de caráter. Eu preciso ter a transformação do meu caráter. E é isso que vai fazer eu obter a bênção do Senhor. A transformação que existe no lugar santo, no monte. Ela vai acontecer se eu for alguém íntegro e verdadeiro. Amém? Alguém que não age falsamente diante de Deus. Ó Senhor, o que dizia Jesus sobre o fariseu? Você é hipócrita. A hipocrisia é um sinônimo da falsidade. Porque você está dizendo para os outros fazer o que você não faz. Então, você não é verdadeiro. Amém? E Jesus, ele pega os fariseus e ele dá uma dezena de hipócritas, porque vocês falam isso e fazem aquilo, porque vocês dizem isso e fazem diferente, porque vocês... E Jesus, ele dá uma lista. Vocês não podem permanecer, vocês não podem, de maneira nenhuma, alcançar a bênção de Deus. Porque vocês colocam jugo sobre os outros que vocês não carregam. Carrega aí que está leve. Mas carrega você. Não, eu não consigo. Para você está leve, para mim não. Você entende? Então, os fariseus, eles estavam lá na religião.
Mas eles não viviam o que eles falavam, queria que os outros fizessem, mas eles não faziam. E isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso é não ser íntegro, isso é não ser verdadeiro. E é isso que nos impede de ficar no monte, de permanecer nesse lugar. Muitos cristãos estão correndo desse lugar, porque o fogo, porque o relâmpago, porque o trovão, porque a fumaça faz ele correr, porque ele não está verdadeiro, porque Deus disse assim, você precisa se separar para mim. Mas ele tem medo por causa do seu pecado. Então é tempo de nós subirmos a esse lugar e nós aceitarmos a condição. Ele nos ajuda a permanecer, ele nos ajuda a mudar, ele nos ajuda a ser diferente, mas nós precisamos ser verdadeiros. Essa é uma decisão nossa.